aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luiz. E no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do ano de 2019 do Enem PPL, que é sobre gravitação. E essa questão fala o seguinte pra gente. Astrônomos medem a velocidade de afastamento de galáxias distantes pela detecção da luz emitida por esses sistemas. A lei de Hubble afirma que a velocidade de afastamento de uma galáxia em quilômetros por segundo é proporcional à sua distância até a Terra, medida em megaparsec, MPC. Nessa lei, a constante de proporcionalidade é a constante de Hubble, e seu valor mais aceito é de 72 km por segundo por megaparsec. O parsec, PC, é uma unidade de distância em astronomia que vale aproximadamente 3 vezes 10 a 16 metros. Observações astronômicas determinaram que a velocidade de afastamento de uma determinada galáxia é de 1440 km por segundo. Utilizando a lei de Hubble, pode-se concluir que a distância até essa galáxia, medida em quilômetros, é igual a quanto? Gente, para começar essa questão, a gente precisa encontrar uma expressão que relacione a constante de Hubble. E ele te diz no problema que a constante de Hubble dada por H0 é de 72 km por segundo divididos por megaparsec. Então, a gente pode chegar na seguinte conclusão. Olha só, a gente pode calcular essa constante de Hubble, né, o H0, como quilômetros por segundo é uma unidade de velocidade e megaparsec é uma unidade de distância. Então, essa vai ser a expressão que a gente vai ter para encontrar e calcular a constante de Hubble, ok? Então, a gente tem uma fórmula em função da velocidade e do deslocamento que a gente encontrou pelas unidades aqui, pela própria constante. Isso é uma técnica que você pode utilizar não só para essa questão, mas para outras questões também, né? Para você descobrir uma fórmula que você não sabe. Agora, a nossa preocupação é calcular a nossa distância em megaparsec. Para isso, a gente precisa substituir as informações que o problema passa para a gente e fazer os cálculos. Então, a gente tem que a constante de Hubble ela é 72. Eu estou usando essa fórmula aqui de cima, tá, gente? A velocidade, ele falou para a gente que é 1440 e o deslocamento você quer descobrir, né? A gente precisa descobrir o ΔS. E aí eu vou pegar esse ΔS que está dividindo, vou passar para o lado esquerdo multiplicando. Você vai ter 72 vezes ΔS igual a 1440. Agora, eu vou pegar esse 72 que está multiplicando o ΔS, passar para o outro lado, dividindo. E assim, você vai encontrar o seguinte. Você vai ter que a distância em megaparsec vai ser 1440 divididos por 72, perdão. Fazendo essa divisão, você vai encontrar 20 megaparsec, ok? Só que ele pede essa distância em quilômetros e a gente precisa relacionar isso. Como que a gente vai achar essa distância em quilômetros? A sua distância ela é um valor de 20 megaparsec. O mega ele é um prefixo que ele equivale sempre a uma potência de 10 à sexta. Então, você pode escrever que essa distância aqui, esse deslocamento, é de 20 vezes 10 elevado à sexta parsec. E a questão te fala quanto vale um parsec. Olha bem, ela fala que o parsec vale 3 vezes 10 a 16 metros. Então, você vai trocar esse parsec por 3 vezes 10 a 16. 20 vezes 10 a sexta vezes 3 vezes 10 a 16. Isso vai ser em metros agora. A gente acabou de fazer a conversão. Agora, eu não quero em metros, eu quero saber em quilômetros. Para saber em quilômetros, eu preciso pegar esse valor aí maluco que a gente está encontrando
e dividir por 1.000. Assim a gente tem que a nossa distância vai ser 20 vezes 3 vezes 10 a sexta vezes 10 a 16. Eu só dei uma reorganizada. Agora, como eu quero encontrar em quilômetros, eu vou dividir por 1.000. Agora, vamos prestar atenção nessa conta. A gente precisa fazer essa continha bonitinho. 20 vezes 3, 60. Multiplicação de potências de mesma base, você repete a base, soma os expoentes. Então, você vai ter 6 mais 16. 6 mais 16, 22. E agora a gente vai passar esse 1.000 para a potência de base 10. Como tem 3 zeros e é um múltiplo de 10, você pode escrever isso em potência de base 10 da seguinte maneira. Toda vez que você tiver um múltiplo de 10, a potência de base 10 vai ter sempre um expoente equivalente igual ao número de zeros. Se você tem 3 zeros, o expoente vai ser 3, ok? E aí a gente vai fazer a divisão. Divisão de mesma base, a gente precisa diminuir os expoentes. Então, você vai ter 60 vezes 22 menos 3 vai dar 19, ok? Então, a sua distância vai ser, vou reescrever esse 60 como 6 vezes 10, vezes 10 a 19. Novamente, a gente tem uma outra multiplicação de mesma base. O que a gente faz? A gente soma os expoentes. Quando não tem nada, o expoente é 1. Então, você vai ter 1 mais 19. 6 vezes 1 mais 19 aqui, né? A gente vai ter 10 elevado a 20 quilômetros. Ok? E assim, a gente vai finalizar essa questão considerando e encontrando o gabarito da letra C. Agradeço sua atenção até aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!